Quero ouvir o Consta também. Não é a primeira vez que ele fala em se candidatar e também não é a primeira vez que ele fala de uma moeda alternativa ao dólar. Agora ele sugeriu ali uma moeda nacional, moeda ou real, ou a moeda da Indonésia para realizar ali as negociações, os acordos, Consta. Pois é, quanto à candidatura, né, ele já disse várias vezes que ele só vai se candidatar se for para ganhar. Ele, para falar que vai ser candidato, é porque ele está muito confiante realmente no TSE como parceirão, né? Aquele parceirão que vai calar e perseguir todo mundo de oposição. Vamos lembrar que nas últimas eleições, sequer jornais tradicionais podiam lembrar do elo histórico do Lula com ditadores comunistas do continente, que logo depois de eleito ele recebeu com tapete vermelho no Brasil, né? Então, eu acho que ele está muito seguro, não pela popularidade, pelos programas de governo, apesar do que vem muito populismo aí, né, que vai custar uma fortuna para o Brasil, já está começando, mas ele está contando também com o TSE. Quanto ao dólar, que ele vive atacando, ele acha que o dólar foi imposto pelos Estados Unidos, né, e não uma escolha natural como moeda reserva de valor, com mais liquidez do país que é a maior potência do mundo, né? É isso que o Caute falou, quer dizer, ele não para de alfinetar o Trump nas vésperas de um encontro. Isso me diz que ele sabe, muito mais do que a gente, que aquele encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio foi um fiasco, e que a história da química dele com o Trump em 39 segundos ali na ONU, é outra baboseira. É uma ladainha que o Trump usou para massagear o ego do Lula e que a esquerda acreditou, porque é uma esquerda vira-lata. Na prática, ele já sabe que azedou, que o Trump vai cobrar aquilo que exigiu desde o início, é uma questão política e institucional, não uma questão comercial, e ele não vai ter o que entregar. Então ele já está logo ligando o dane-se, né? Ele sabe que subiu no telhado e ele vai usar isso como instrumento de campanha, né? O coitadinho do país de terceiro mundo que é subjugado, tenta colonizar, né? Os Estados Unidos tentam colonizar o Brasil e cabe a ele enfrentar com muita soberania nacional, né, a potência do imperialismo yankee. É uma baboseira, mas me diz que ele sabe que a reunião vai ser muito ruim para ele e para o Brasil. Piotr, na linha, a melhor defesa é o ataque, já seguiu atacando o presidente Donald Trump na última semana, com essa possibilidade de encontro no próximo domingo. Piotr, em vista aí desse encontro que houve ali com Mauro Vieira, que, ao que tudo indica, não correu da melhor forma. A gente estava falando disso esses dias, né? O Consta lembrou agora, a reunião foi um horror. Essa reunião do Mauro Vieira com o secretário de Estado, Marco Rubio, foi um horror. A imprensa, como diz a Ana Paula, que é a imprensa de pompom, ficou comemorando. Mas, olha, de lá para cá o Lula só piorou o discurso, só reforçou essas bobagens todas contra os Estados Unidos. Se você está na iminência de ser convidado para o aniversário de alguém com quem você brigou, você começa a agradar, né? Você assim, pelo menos, você fica em silêncio. Ou seja, foi muito ruim. Foi muito ruim porque, muito provavelmente, juntando um monte de informações que você vai pegando aqui e ali, uma fonte aqui, outra fonte ali, quem tem a informação do meio empresarial, e óbvio que as empresas americanas também falam com a Casa Branca, as multinacionais instaladas aqui no Brasil, e também os empresários brasileiros que têm negócios lá. O que o Marco Rubio disse para o Mauro Vieira foi o seguinte: olha, podemos negociar a questão de terras raras, podemos reduzir essa tarifa, pode voltar a 10%, podemos ver a questão do etanol, vocês vão ter que melhorar a questão do etanol, podemos fazer tudo isso, desde que vocês cessem a perseguição política que vocês fazem hoje no Brasil. E não adianta vir com essa balela de que isso é um poder independente do Supremo Judiciário, porque ninguém acredita nisso, vocês são um consórcio e todo mundo já sabe dessa história. No momento em que vocês decidirem isso, pararem de perseguir, inclusive cidadãos e empresas americanas aqui em solo americano, aí tudo bem, a gente começa a conversar de todos esses assuntos. Nós sabemos todos eles em que ponto cada um está e a gente pode negociar. Foi isso. O Mauro Vieira deve ter pegado o celular, ainda na antessala ali, já ligou para o Lula, olha, deu tudo errado. Aí o Lula, tanto que não demorou, né? O Lula já começou a piorar esse discurso. O que me parece muito claro, e o Lula fica falando essa bobagem do dólar,
é que, para você ter uma ideia, só neste ano a China aumentou em 30 bilhões as reservas dela em dólar. Criar uma moeda alternativa, em tese, reduziria a importância do dólar, você perderia valor das suas reservas. A China tem 3 trilhões 322 bilhões de reservas em dólar, reservas internacionais em moeda americana. Você imagina que a China está interessada que o dólar perca valor com tudo isso guardado no cofrinho dela? Então, quer dizer, o Lula fala isso porque ele vai fazer discurso em algum desses fóruns aí da esquerda aqui, vai ser aplaudido. Mas isso não é real, nem o governo brasileiro acredita nisso. E neste ano a China aumentou as reservas dela. E qualquer outro país do mundo vai fazer isso porque isso não é com essa simploriedade do Lula. Que é ignorância histórica, o Consta já citou aí, o Lula não entende do que ele está falando, mas ele diz porque vai gerar. Ele está acreditando que isso vai ser levado para a eleição do ano que vem. Eu estou falando grosso com o Trump, fala fininho com a Bolívia, né? Entrega ativos brasileiros para a Bolívia. Aí o Lula não é capaz de enfrentar nada. Coisas da Petrobras, boa parte é do Brasil, né? Que parte da Petrobras é do povo brasileiro, porque o governo é o maior acionista individual da Petrobras. E ele sai falando, ele acha que isso vai ter algum lucro na eleição do ano que vem. Eu começaria a relativizar isso daí. Acho que isso já teve um boom, não sei se isso se sustenta, porque o governo está apostando em tanto populismo fiscal, em tanto populismo irresponsável com uma série de bolsa aqui, bolsa ali, que não está dando mais resultado. Me permita contar rapidamente aqui uma história. Boa parte das pessoas que recebem Bolsa Família não quer ser registrada para não perder o Bolsa Família. Então ela vive muito de bico. Esse bico, quem sustenta, quem pede para as pessoas fazerem trabalhos de encanador, não sei o que, essas coisas todas, é a classe média. A classe média hoje, estou falando do ponto de vista econômico, está achatada, está com menor poder de compra. Essa classe média não está contratando o sujeito do Bolsa Família que ganhava 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o Bolsa Família fazendo bico, ou seja, no trabalho informal. Esse prestador de serviço está começando a reclamar do Lula. Vai chegar na eleição que vem. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.